Fala, empreendedor! Vamos falar hoje sobre comunicação interna. Muitos empresários não dão a devida importância para a comunicação interna, porque alguns acham que comunicação interna é você ter um mural e colocar lá avisos ou mandar e-mails para os colaboradores, mas não tem nada a ver com isso. Comunicação interna, a verdadeira comunicação, ela tem a ver com você deixar os seus colaboradores informados sobre o andamento da empresa. Por exemplo, vamos supor que a empresa é um barco, você é quem dirige esse barco, você coloca assim a direção, você toca o barco, mas todo mundo que está com você está dentro do mesmo barco, todo mundo ali ajuda a remar para o seu objetivo, todo mundo ali está junto com você. Se o barco afundar, afunda todo mundo e você precisa de todos eles, não precisa? A comunicação interna, ela também é importante para evitar os ruídos, evitar as fofocas sobre o andamento da empresa. Ajuda na motivação dos seus colaboradores, porque se está todo mundo enxergando quais são os objetivos, para onde está indo, em que ponto estão as metas, em que ponto vocês estão no alcance dos objetivos do negócio, fica todo mundo mais motivado. Se você ainda trabalha com participação nos lucros, isso é mais importante ainda. Então, nesse vídeo eu quero te contar algumas formas de como você pode aplicar a comunicação interna no seu negócio para engajar cada vez mais os seus colaboradores. A primeira dica que eu vou dar é uma coisa que foi feita há 20 anos atrás, mas eu ainda acho que ainda hoje ela é muito eficaz. Uma empresa em que eu trabalhei, eu era da comunicação interna dessa empresa. E naquele ano foi implantada a comunicação interna e, coincidência ou não, que eu acredito que não, aquele ano a empresa foi considerada uma das 100 melhores empresas para trabalhar. E uma das coisas que a gente aplicou foi colocar em cada departamento da empresa um quadro com as metas daquele departamento, né, daquela área. Então, assim como na sua empresa, com certeza você tem metas de vendas, você tem metas de fidelização, você tem metas financeiras, de acordo com o seu negócio você tem as suas metas. E essas metas têm um grupo de pessoas ou uma pessoa que é responsável por essa meta. Então, naquele momento, né, de implantação da comunicação interna, a gente colocou em cada departamento um quadro com as metas e mensalmente elas tinham uma espécie de como se fosse um farol, vermelho, verde e amarelo para em que ponto que aquele departamento estava para atingir aquelas metas. Isso ajudava visualmente a toda a empresa saber em que ponto que estava cada departamento, como é que estava a saúde dessa empresa, como é que estava o andamento do plano de ação de cada departamento. Então você imagina que se você está numa empresa e todos os departamentos estão com as metas em vermelho, ou seja, estão atrasados para chegar naquelas metas, para cumprir aquele plano, então você vê que, ou seja, aquela empresa tá devagar. Por que ninguém está conseguindo alcançar? Está todo mundo verde? Está todas essas metas em verde? Já mostra que está todo mundo indo bem, está todo mundo engajado, está todo mundo motivado em fazer as coisas acontecerem. E se está tudo dentro do planejado, a empresa está andando para frente. Então essa é uma dica que eu dou, que de repente você não faz isso visualmente, faz isso de uma forma, sei lá, usar criatividade aí, de que forma que vocês podem fazer, mas o importante qual era a base? Fazer com que todos da empresa soubessem em que pé que estavam as metas de cada departamento. A segunda dica, que também eu já apliquei isso, já foi aplicado isso num das empresas que eu trabalhei, era uma reunião semanal com toda a equipe de toda a empresa, não só dos departamentos. Juntava a empresa toda segunda-feira de manhã e durante meia hora ou 15 minutos, enfim, isso vai de acordo com o que você pode fazer na sua empresa, havia uma apresentação, uma atualização sobre o andar das coisas da empresa. Então, às vezes era comunicado algum evento que estava acontecendo, era comunicado alguma coisa nova que alguma área estava implantando, ou seja, às vezes a pessoa está num departamento que não tem nada a ver com o outro diretamente, mas que é importante todo mundo estar sabendo o que está sendo feito.
né? Se você tem um negócio em que você está implantando uma nova tecnologia, está lançando um novo produto, não faça isso só quando já aconteceu. Depois já aconteceu, estamos lançando um produto. Não, estamos aqui estudando um determinado produto, tá para acontecer isso o ano que vem. Ou seja, em todo mundo da empresa se sente mais parte do negócio quando todos estão cientes das coisas que vão acontecer no futuro. Então, uma vez por semana, reunir todo mundo e atualizar como é que as coisas estão andando. E mais uma dica sobre comunicação interna que é muito importante, é que você escute todos os seus colaboradores. O que acontece em relação à comunicação, e você já deve ter acontecido isso na sua vida, é que às vezes os problemas dos relacionamentos, seja entre amigos, entre pais e filhos, entre namorado, marido, enfim, a comunicação muitas vezes é o vilão dos conflitos. O problema maior acontece por problemas na comunicação. Então você precisa escutar o que seus colaboradores têm para fazer, têm para falar. E para isso exige que você tenha uma postura aberta, as pessoas possam dizer o que pensam sem que sejam punidas, sem que sejam reprimidas. Eu já vi acontecer muito assim de se fazer reuniões de brainstorming, que se chama, ou seja, reuniões para que todos possam dizer as ideias que têm ou as soluções para determinados problemas, onde todos possam dizer. E o brainstorming ele tem essa característica chama chuva de ideias, aí tem esse nome, né, que dão, porque não existe limites. Você pode dizer qualquer coisa, vai chutando, porque às vezes você pega um pedaço de uma ideia, junta com a outra e sai a solução. E aí quando começam a tirar sarro, quando começam a dizer que, não, isso aí não funciona, quando começam a reprimir, ou seja, as pessoas começam a se reprimir, principalmente aquelas pessoas que não costumam falar muito. Então, para a comunicação interna funcionar, você como gestor, você como dono, precisa ter a cabeça aberta e aceitar o que as pessoas falam. No mínimo, escutar. No mínimo, falar, vamos pensar melhor nisso. Né? Então, para isso, o ideal é que você faça essa reunião 1, 2 vezes por ano para sentar e falar, galera, e aí, o que a gente pode melhorar? Não estou dizendo por departamento, que isso normalmente você já faz. Eu estou falando a empresa toda, sentar e falar, e aí, o que a gente pode fazer? Você estimula as pessoas a trazerem ideias de fora para o seu negócio. Parece muito simples, muito óbvio até, mas exige muita paciência, exige muita organização, exige muito você ter uma mente aberta, mas ela é importante para você acompanhar o plano de ação e manter a sua equipe mais engajada, vai melhorar o comportamento da sua equipe. Se você gostou desse vídeo, se você viu que são dicas úteis para aplicar no seu negócio, curta, compartilhe e até a próxima.